Vamos falar agora de um caso que está chamando a atenção da Paraíba. Não é fácil tratar desse assunto, não é fácil falar desse caso. Que é aquele caso do barbeiro que foi preso após esfaquear o padrasto na frente da delegacia, quando o padrasto vinha prestar depoimento sobre um suposto abuso sexual da irmã dele, da vítima, tá? O camarada era padrasto da vítima, teria abusado sexualmente da menina de 7 anos. E aí o camarada do barbeiro ficou esperando ele do lado de fora. Quando ele chegou na delegacia para prestar depoimento semana passada, o barbeiro foi para cima dele, o irmão da menina, esfaqueou o padrasto e foi contido porque o policial civil atirou no pé dele. Senão ele tinha terminado o serviço, tinha matado o padrasto, viu? Ele tá preso. O jovem tá preso. Aí deixa eu dizer a você uma coisa que aí você vai ficar meio sem entender, né? Ele tá preso, mas o suspeito de estuprar a irmã dele, o padrasto, tá em liberdade. Olha que coisa. Eu tô com o Glaucio Araújo ao vivo, que vai trazer mais informações pra gente. Inclusive, a família tá pedindo a soltura para que ele possa responder em liberdade. Boa tarde, Glaucia. Olá, Paulo Neto. Boa tarde para você, querido. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Pois é, esse caso chamou muita atenção. E esse barbeiro, ele já foi levado para o PB1, mas está numa ala que é a ala do hospital, porque como o pé dele está infeccionado, então ele precisa desse atendimento, mas o Ministério Público já foi favorável para a soltura dele, para que ele cumpra a pena em liberdade. Eu estou aqui com o defensor público e a gente vai falar exatamente sobre isso. Boa tarde. Já há uma previsão de que ele possa ser liberado hoje ou amanhã? Boa tarde. Na realidade, houve um equívoco. O Ministério Público, ele se posicionou favorável porque ainda não tinha sido passado pela audiência de custódia. Mas o que na realidade aconteceu, e o juiz que realizou a audiência de custódia era o juiz incompetente, porque não era o juiz da causa. O juiz da causa, que o processo foi distribuído para o 2º Tribunal do Júri. Então, quando chegou agora o doutor Márcio, distribuiu o processo novamente para o Ministério Público para que ele desse um segundo parecer, agora com base no pedido de relaxamento de prisão, porque ainda não transformou-se em inquérito, aliás, não transformou-se em processo, ainda está em inquérito policial. Então, neste caso, ele permanece lá no presídio? Ainda permanece no presídio, está com aberto vista para o Ministério Público, doutor Demétrios, para que se posicione favoravelmente ou não à soltura do cidadão. Isso há uma previsão de saber quando isso pode acontecer? Doutor Demétrio, geralmente, ele é muito rápido, é um promotor diligente, né? Ele tem 5 dias para dar esse parecer, mas nós cremos que o mais rápido possível ele vai dar esse parecer, porque é réu preso e ele sabe das implicações que tem, ainda mais um jovem que teve praticamente o seu pé esfacelado, né? O tiro, infelizmente, causou um grande estrago e ele não oferece à sociedade nenhum perigo, não tem nenhum processo criminal, ele não fuma, não bebe, é uma pessoa religiosa, infelizmente aconteceu essa fatalidade. O que as pessoas também questionaram em relação a esse caso é que ele foi preso, claro, ele foi uma tentativa de homicídio. Ele foi preso, mas o homem que está sendo investigado e acusado de ter violentado essa menina de 7 anos, ele está em liberdade. A prisão preventiva dele foi solicitada? Nós estamos saindo da delegacia da infância e da juventude e, ao que tudo indica, sim. O processo está em segredo de justiça, nós não sabemos quais são os parâmetros que a justiça vai adotar, mas eu acredito sim que a justiça há de ser feita, porque uma criança de 7 anos, né, completou agora 8 anos, sofreu algo que é terrível, né? Não só para a infância, como para toda a sua vida, esse trauma vai acompanhá-la, né? Então eu acredito que a justiça será feita assim. Nós não podemos dizer que vai acontecer, porque isso é uma decisão do magistrado, né, em decretar ou não a preventiva, mas nós estamos confiantes sim que há de ser feita justiça. Enquanto não é decretada essa prisão, ele não ele não está foragido, ele não está nada disso, porque ele está em liberdade. Sim, né? Sim, é um cidadão comum, enquanto não ficar provado os fatos como ocorreram e o juiz não decretar a prisão preventiva, ele não está foragido, ele está livre como qualquer cidadão.
Agora, isso não pode implicar que ele saia da cidade, alguma coisa aconteça? Pode sim, a família já se mudou de lugar porque houve ameaça de morte, inclusive isso tem gravado no WhatsApp da mãe, né, que houve algumas ameaças, inclusive isso foi dito no processo, né, dessas ameaças. Ela pediu também a medida protetiva, porque ela está com muito medo, ela morava na torre, já se mudou para um outro local e já está querendo se mudar pela terceira vez, porque com medo de que seja feita alguma coisa com ela e sua família. Ele entrou em contato depois de todo esse caso vir à tona? Sim, entrou em contato através do WhatsApp. Exatamente. E aí ela está assustada? Assustada juntamente com os filhos, né? São 3 irmãos na realidade. Todos estão assustados, o que não é para menos, né? Porque além de uma fatalidade terrível dessa, o que aconteceu, um fato terrível, a pessoa ainda ser ameaçada de morte, né? Ameaçada de que, inclusive, tem uma gravação dizendo que ele tem com quem faça, né? Quer dizer, a pessoa fica assombrada até com a própria sombra, né? Sem saber o que vai acontecer, porque qualquer pessoa oferece um perigo, ninguém sabe quem é assassino, quem não é, quem pode fazer um mal, quem não é, né? Com certeza ele não vai aparecer, né? Mas pelo que ele disse, eu tenho pessoa que faça isso, né? Quais os próximos passos agora? Esperar pela justiça, colocar o rapaz, o que nós pensamos, em liberdade, para ele se tratar, porque, como eu disse anteriormente, foi terrível o tiro que ele levou, né? Fez um estrago terrível, e também ele continuar com a vida, ele é arrimo de família, ele ajuda os irmãos, ajuda a mãe, né? E é um menino de bons costumes, não é envolvido com drogas, não é envolvido com bebida, com nada que possa macular a sua honra e a sua moral. Além do mais, está prejudicado, ele vai fugir para onde? Praticamente aleijado, né? Depois do tiro. Muito obrigada. A Defensoria Pública agradece, né, Direitos Humanos, a Defensoria Pública, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. É isso, Paulo Neto. Agora é esperar, né, para a gente saber o que vai acontecer a partir de agora. Eu volto com você. Rapaz, não é brincadeira não, viu? A gente tem aí o protesto, Cristina. Família, amigos realizaram ontem pela manhã um protesto em frente ao fórum, né? A gente, inclusive, desfocou a imagem, porque essa imagem é a imagem da criança, identifica a criança de 7 anos que está envolvida. Identifica os parentes, tá, entendi. E esse aí identifica ele, né? Tá, entendi. Isso, que é o irmão da menina. A partir do momento que identifica ele, identifica também a menina. Então, para não identificar, a gente distorceu as imagens. Tem muita criança também nessa imagem. E ontem que essas pessoas estavam lá na frente do Fórum Criminal aqui de João Pessoa, pedindo pela soltura desse barbeiro. Inclusive, a mãe da criança falou com a gente, e a mãe dele também, né? Que é a mãe da criança e mãe dele, já que ele é irmão da criança, falou sobre todo esse sentimento, né, de injustiça que ela vem sentindo ao ver o acusado de ter estuprado a sua filha solto, porque ele, depois de ter recebido alta do hospital, como não tinha nenhum mandado de prisão, ele foi solto, tá livre, e o filho, que tentou fazer justiça com as próprias mãos, está preso. Olha só o que ela disse. No mesmo dia da audiência, ele já foi diretamente para o PB1, e eu acho injusto porque ele foi assim para proteger a família. O acusado, sim, no mesmo dia teve alta, né? No dia seguinte do acontecido, que ele foi ferido, teve alta e não teve nem mandado de prisão. E nesse momento está foragido. Não só eu, como a família, estamos aqui pedindo justiça para que ele seja liberto, porque não é justo. Ele está preso e o acusado, o estuprador, solto. Olha só, eu vou, só para arrematar essa matéria, trazer algumas informações importantes para você tirar suas conclusões a respeito desse assunto. Isso não quer dizer que eu estou a favor de um lado ou do outro, tá? O padrasto sequer chegou a prestar depoimento da delegacia. Ele poderia ter prestado depoimento e ter ficado preso. Mas isso não aconteceu, porque ele sequer chegou a prestar depoimento. Na chegada dele à delegacia, já foi atacado pelo rapaz, pelo irmão da menina, né? O seu, até então, ex-enteado, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, por que o rapaz está preso ainda? Por 2 motivos. Primeiro, que a prisão foi em flagrante. O ato, a tentativa de assassinar o ex-padrasto foi na frente da delegacia, presenciado por policiais civis, que inclusive um deles teve que atirar no pé
do barbeiro, né, do jovem, para ele parar as agressões. Que atirou para cima, ele não parou. E também eu acredito, Cristina, que se ele não sair, depois do pedido de habeas corpus que vai ser feito pelo defensor público, é porque a justiça pode acreditar que ele, ao sair, vai tentar terminar o serviço. Então, assim, cabe à família, agora, nesse momento, de desespero, de sofrimento, de injustiça, se ele sair, tentar colocar na cabeça dele para não fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Buscar, na forma da lei, haverá um atenuante quando ele for julgado. Tá? Se ele for condenado, ele vai pegar uma pena menor, porque o artigo 65 do Código Penal fala sobre o cometimento de crime sob violenta emoção, sob forte emoção. Que foi o caso. A irmã dele foi estuprada. O principal acusado, ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Ele estava envolto de emoções ruins, não é? Então a pena vai ser atenuada, vai ser diminuída, tá? Mas a família precisa, nesse momento, recebê-lo em casa, caso ele seja solto, e protegê-lo nesse momento. Não só a criança, mas também a ele, tá?